Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Dia dos santos Cosme e Damião. Naquele tempo, todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido disso ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Jesus revela aos seus discípulos a verdade sobre sua missão. Não é uma verdade fácil, não é uma verdade simples de entender, porque não é uma previsão de glória, de momentos em que Jesus seria como que de grandes vitórias. Mas, ao contrário, é um anúncio de um futuro difícil. É o primeiro anúncio, é um dos primeiros anúncios da paixão do Senhor. Os discípulos ainda não conseguem entender essa nova perspectiva. Na verdade, eles não entendem até o momento da cruz. Pedro nega o Senhor. Até depois de que Jesus tinha passado pela cruz, estava vivo, lá no caminho de Emaús, os discípulos não entendem ainda. Eles não conseguem entender essa perspectiva de que Jesus iria ser glorificado através da cruz, né? A cruz, que é instrumento de dor, de condenação, como que pode se tornar glória para alguém, né? Para nós, com os olhos de hoje, a gente consegue assimilar isso. Mas numa sociedade onde a cruz era instrumento de condenação, de morte vergonhosa, como que isso pode ser glória, né? Como isso pode ser sinal de vitória, né? Então eles não entendem, eles não conseguem entender essa perspectiva de Jesus e querem dissipar esses pensamentos, né, de morte, de perseguição, de tristeza. Às vezes é uma resistência, né, quando a gente não quer tocar num assunto, então a gente evita aquele assunto, tenta mudar, a gente cria uma barreira para determinado assunto, termina nem sequer entendendo de fato, porque a gente criou uma barreira, né, cria resistências. Então os discípulos eles estão assim, né, eles querem pensar em outra coisa. Então a justiça para eles não pode ser feita, se aproveitar da morte de um inocente, né? Isso para eles não é justiça, né? O futuro para eles, então, parece escuro e sombrio quando Jesus fala de sua glorificação, da sua cruz. Nem todos serão capazes de aceitar essa nova missão. No entanto, o Filho do Homem de fato será entregue nas mãos dos homens, disse Jesus aos discípulos. Aquele que veio entre nós, que opera coisas maravilhosas e é aclamado pelas multidões, né? As pessoas elogiam, se admiram com Jesus, né? Não será reconhecido como Salvador, né? É uma coisa, né, que é curiosa. Jesus, apesar de fazer tanta obra, sinal de Deus, ele não é reconhecido como Salvador, né? Então, mais uma vez, a sua habitação entre nós não será bem-vinda, ele não é acolhido, né? Então, essa coisa de não ser acolhido, essa coisa de não confiar em Jesus, né? É uma constante tensão, né? Confiança e desconfiança, né? Então nós vemos essa situação, né? Às vezes querem enxergar em Jesus o Messias Salvador, mas ao mesmo tempo não querem confiar nele, ao mesmo tempo não querem, né? E essa coisa, né? Esses dois movimentos, confiar e desconfiar, parece também que faz parte da nossa diária, né? Da nossa jornada diária. Nós também temos dificuldades em confiar, em se entregar, seja confiar mais em Deus, seja confiar mais nas pessoas, né? Então o convite é aprender a confiar, né? Abrir sem reservas os nossos corações e deixar que o Senhor faça morada em nossas vidas hoje.
aprender a confiar nele em todos os momentos, mesmo que não sintamos, mesmo que não vejamos a sua presença agir, confiar, né? Pensamos que ele então venha fazer morada em nossas vidas, mude os nossos lutos em alegria, né? E, sobretudo, ele nos traga consolação em tempos tão difíceis que a gente passa, né? E assim aprendamos de verdade do coração dele a ser generosos uns com os outros, né? Ainda que os outros errem, né? Mas aprendamos a olhar os outros sempre como uma nova oportunidade de deixar essa pessoa mostrar-se de maneira diferente. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê a sua graça para continuarmos a nossa missão, a nossa tarefa, ter uma relação cada vez mais íntima de confiança e de entrega nas tuas mãos. E, sobretudo, saibamos olhar os nossos irmãos sempre de uma maneira nova, nunca deixando a desconfiança ser uma barreira, deixando ser um problema que impeça que a gente prossiga nesse caminho de nova oportunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.